importante e muito delicado que tem nas Escrituras. A murmuração, a queixa, a reclamação, a insatisfação com algo, com uma situação na vida. Nós temos esse tema delineado, especialmente no livro de Êxodos, quando aconteceu que Moisés tirou o povo de Israel do Egito e eles reclamaram que não tinham carne, reclamaram que estavam numa condição pior do que estavam quando eram escravos, que lá eles tinham alimentos à vontade, que eles tinham uma vida mais confortável, que no deserto eles estavam abandonados por Deus, que Deus tirou eles do Egito, no deserto, para eles morrer no deserto de sofrimento sem alimento. Aí Deus ouviu as súplicas, ouviu a reclamação para esse povo e deu o maná, que é o pão que caía do céu, semelhante à semente de coentro, descrito assim, e deu codornizes na parte da tarde, deu carne, como eles pediram. Aí depois eles não encontraram água, Moisés bateu na rocha e saiu água. Depois tinha água que não tinha condições de beber porque era amarga, também foi resolvida a solução, a água se tornou potável. Então o povo, ele tinha um hábito terrível de reclamar de Deus, de murmurar, de ficar insatisfeito, a insatisfação com Deus. E isso também está expresso, isso não é só a exclusividade do povo de Israel. Isso está expresso também no livro de Jó. Jó, no capítulo 10, protesta contra Deus, reclama de Deus, não vê o que Deus fez de bom por ele. A minha alma tem tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa. Então, direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos? Tu tens olho de carne, acaso vê tu como vê o homem? Então ele começa a indagar a Deus e reclamar a Deus, a murmurar, dizendo que Deus era severo demais, e estava demonstrando que Deus ele não considera, que ele não era pecador, que ele não podia passar por aquilo ali. Então a queixa, a murmuração, ela está presente na condição humana. É isso que a gente tem que ter cuidado em relação a Deus. Deus é sempre justo. Então a reclamar, se queixar, sempre se lamentar, isso teve presente na vida de Jó, teve presente no povo de Israel, e levou a uma condição extrema, que está lá escrito no livro de Números, capítulo 14. Lá no capítulo 14 e no capítulo 13, mostra o relatório, mostra a situação em que os espias, eram pessoas escolhidas que foram levados até a terra de Canaã para espiar, para investigar, para analisar como eram os habitantes da terra de Canaã, se essa terra era uma terra fértil, se essa terra era uma terra adequada, ou seja, um grupo que foi pesquisar, um grupo do povo de Israel que foi pesquisar, foi designado para pesquisar a terra prometida, para ver quem eram os habitantes, para ver se eles iam gostar, iam se adaptar com a terra que Deus estava prometendo para eles. Então o povo ele voltou reclamando, murmurando de Deus, dizendo que havia gigantes, que havia uma população muito forte lá. Ele fala assim, nos jebuseus, nos amalequitas, que eram povos muito fortes, nos amorreus, amalequitas, que habitavam na terra do Negueb, heteus, jebuseus, amorreus, cananeus, que não tinham como eles seguir. Esse povo era gigante, eles estavam com uma visão pessimista. Lá no 14, verso 3 do Números, ele diz assim: e por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito novamente? Aqui eles querem voltar para o Egito. Eles querem rejeitar a alforria que Deus providenciou a eles, a libertação daquele jugo, de mais de 400 anos de escravidão, e querem voltar. Porque eles não acreditam que aquela terra que Deus mostrou para eles, que Caleb e Josué, eles falam que mana leite e mel, aqui ó, Josué e Caleb, filhos dentre os que espiaram, até rasgaram as vestes, e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor nos agradar, então nos fará entrar nessa terra, nos fará habitar terra que mana leite e mel.
Ou seja, os únicos que acreditaram foram Josué e Caleb, foram 2. E Deus deu um prêmio para esses 2. E deu um castigo para esse povo que murmurou e que duvidou do poder dele, da capacidade dele. Esse povo, ele não entrou na terra prometida. Está lá no verso 30 do 14. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos daria para habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué. Mas os vossos filhos, de quem dizei por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a vós desprezasse. Toda a geração que saiu do Egito, essa não entrou. Os filhos deles que entraram na terra prometida, porque eles murmuraram, porque eles duvidaram de Deus, porque eles reclamaram, porque disseram até ali que Deus trouxe eles no deserto para matar eles, e que eles queriam voltar para a escravidão do Egito, queriam voltar, que era melhor do que a libertação. Isso foi uma ofensa a Deus. E Deus não quer essas ofensas. Deus não se compraz com lamentações, com lamúrias, com reclamações, com queixas. Então isso nós temos que aprender da palavra de Deus. O povo errou, as pessoas erraram dessa forma, se lamentando. Em 2 exemplos, Josué e Caleb, os 2 que viram, visionários, porque eles tinham a certeza que o que Deus tinha prometido, Deus iria cumprir. Ou seja, o que Deus promete na nossa vida, nós temos que escutar bem, analisar bem. Nós não podemos reclamar das circunstâncias, ficar reclamando, se queixando, porque Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe o momento certo de cada oportunidade. Ele sabe como isso vai se dar, como ocorreu aqui com a terra de Canaã. Depois que eles entraram e conquistaram a terra de Canaã, embora tivesse gigantes, homens fortes, mas eles conquistaram. Porque pela fé de Josué e Caleb, dos 2, porque os outros, os demais, eles não acreditaram em Deus, eles reclamaram e murmuraram, e depois foram castigados. Deus diz assim, no verso 12 do capítulo 14, com pestilência eu ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte que esse. E eles acabaram perecendo no deserto. Então isso nós não podemos mais cometer, é reclamar como reclamou Jó, reclamar como reclamou o povo escolhido de Deus, que rejeitaram o Senhor, que acharam que para Deus aquilo era impossível. E Deus tinha falado, tinha prometido já a eles. Isso é a lição que nós temos de não vamos reclamar de Deus, não vamos duvidar do Senhor. Vamos ter uma vida honesta em oração, cumprindo os mandamentos e crer no Senhor. Crer independente das circunstâncias. Abandonar as lamentações, as reclamações e saber que nós temos um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus que nos ama e um Deus que nos quer o melhor. Esse é o Deus amoroso, esse é o Deus compassivo, que não nos abandona e nos quer sempre o melhor. É isso que tinha para hoje. Deus abençoe.